Prólogo. Por que uma nova vida de São Geraldo? Meu caro leitor, São Geraldo, prodígio de santidade, foi dado ao mundo para ser ao mesmo tempo a sua doutrina e a sua confusão. Neste pobre trabalhador, quanta grandeza na humildade! Em nosso século, quanta baixeza na sua aparente grandeza! A providência parece multiplicou os prodígios para fazer brilhar a imagem do humilde Geraldo, precisamente em nossos dias, diante dos olhos dos grandes e dos pequenos. É também com vista a estes últimos que publicamos esta nova vida do santo, pois é uma vida ao mesmo tempo completa e quanto possível resumida, portanto de módico preço e ao alcance de todos. Que São Geraldo abençoe meu humilde trabalho e que a Virgem Imaculada, a quem o dedico, proteja todos os meus leitores. O autor, Belo Horizonte, maio de 1908. Capítulo 1. Menino e aprendiz. Muito resumidamente, vamos narrar a vida prodigiosa do grande taumaturgo do século XVIII, São Geraldo Maria Magela, irmão leigo da Congregação do Santíssimo Redentor. Nasceu em abril de 1726, na pequena cidade de Muro, antigo reino de Nápoles, de pais religiosos, mas pouco afortunados, que além de Geraldo tinham 3 filhas, Brígida, Ana e Isabel. Contam dele que, criancinha, tinha um rosto alegre, nunca chorava pelo alimento maternal, que até em certos dias recusava, preludiando assim as grandes mortificações da vida posterior. As primeiras palavras que ele balbuciou foram os nomes de Jesus e Maria. A piedosa mãe, Benedita, maravilhada com estes sinais de predestinação, dizia a miúde, contemplando a criança: Bendito sejas, meu filho. Desde a idade de 3 anos, acompanhava sua mãe à igreja, onde rezava com piedade angélica, e tinha feito em casa um pequeno altar, em que colocara os seus santos mais queridos, e onde gostava de imitar as funções sagradas do sacerdote. Um seu parente, sacristão da catedral, fornecia-lhe a cera necessária para as velas. O arcanjo São Miguel alcançava a maior parte dessas homenagens infantis. Muitas vezes viam Geraldo ajoelhado em qualquer cantinho da casa, quase absorto em contemplação. Gostava também de fazer procissão com os meninos de sua idade. Tinha 5 anos quando um dia foi visitar a capelinha de Nossa Senhora do Capotigliano, pouco distante de Muro. Apenas o menino ajoelhara-se ao pé da imagem milagrosa, eis que o menino Jesus desce dos braços de sua mãe e começa a brincar com Geraldo, a quem, na despedida, deu de presente um pãozinho muito branco. De volta à casa, a mãe lhe perguntou: Quem foi que te deu isso? Respondeu: Brinquei com o filhinho de uma bonita senhora e foi ele quem me deu. A mãe estranhava, mas calava-se. Como o fato se repetisse, um dia em que o menino, segundo o costume, se dirigia para a capela, que tinha para ele tantos atrativos, sua mãe e, por outra vez, sua irmã Ana, não resistindo mais a uma natural curiosidade, foram às escondidas atrás dele e viram o milagre com os próprios olhos. Parece que às vezes era a bonita senhora mesma que o presenteava com um pãozinho branco, pois um dia em que Geraldo visitou a capelinha em companhia de sua mãe, apontando para a imagem de Nossa Senhora, disse: Olha, minha mãe, esta é a senhora que me dá tantas vezes pão, e este é o menino com quem costumo brincar. 20 anos depois, quando Geraldo recebeu na congregação a visita de sua irmã Brígida, agora eu sei, disse ele, com a sua natural candura, que era o menino Jesus, que me dava pãezinhos naquele tempo, porém eu pensava que era um menino qualquer. Pois bem, respondeu Brígida, neste caso volta outra vez a Muro para visitar a capela e ver ainda o menino. Não, minha irmã, respondeu Geraldo, pois hoje eu o acho em toda a parte.
Na idade de 7 anos, começou a frequentar a escola, onde era o exemplo de todos. Quanto à vida espiritual, o próprio Espírito Santo era seu mestre. Todos os dias assistia à missa, no momento da elevação inclinava profundamente a cabeça e ficava assim algum tempo em adoração. Não raras vezes lhe foi dado, depois da consagração, contemplar com os próprios olhos a Jesus sacramentado. E quando depois, no momento da comunhão, a sagrada hóstia desaparecia e junto com ela a visão celestial, ficava com os olhos rasos de lágrimas. Um dia, na sacristia, disse com simplicidade de criança ao padre que voltava do altar: "Ó, meu padre, que coisa linda eu vi! Na hóstia que recebeu estava um pequeno menino. Vivia ele muito sobriamente, de modo que a mãe dizia dele com tristeza às suas companheiras: Meu filho come muito pouco e passa muitos dias sem comer nada." Só a obediência era capaz de moderar seu amor à abstinência. É que, iluminado pelo Espírito Santo, tinha fome de um outro pão, que não é o deste mundo. Não tinha 7 anos quando um dia, vendo na igreja muita gente para comungar, arrebatado pelo amor a Jesus, também se apresentou à mesa sagrada. O padre, porém, à vista de sua pouca idade, passou adiante. Profunda tristeza, copiosas lágrimas da parte do menino que se retirou para um canto da igreja, onde muito tempo ficou chorando. À noite, eis que Geraldo acorda repentinamente e, sobressaltado, vê ao pé da cama um anjo resplandecente de celestial beleza, segurando um cálice com a sagrada hóstia. Era o arcanjo São Miguel, que, em recompensa de seu fervoroso desejo, lhe trazia a sagrada comunhão. Este fato, Geraldo mesmo contou mais tarde a seu confessor. E parece que não foi a única vez que Geraldo recebeu a comunhão de modo tão extraordinário, pois, achando-o um dia um padre muito recolhido e de joelhos ao pé de um altar, e perguntando-lhe o que ali fazia, respondeu Geraldo ingenuamente: Um pequeno menino saiu do tabernáculo e deu-me a sagrada comunhão. Desde essa idade, Geraldo já era apóstolo. Chamava os meninos de seu tamanho para acompanhar a igreja, dizendo: Vinde, vinde a Jesus, nosso prisioneiro. Outras vezes conduzia-os em procissão, entre rezas e cânticos. Um dia, a procissão teve lugar no jardim da família de Siles. Aí, Geraldo fizera de dois toscos pedaços de madeira uma cruz que atou a uma árvore, ajoelhando-se ao pé dela. Eis que, repentinamente, à vista dos companheiros e de muitas outras pessoas, a árvore começou a brilhar maravilhosamente, enquanto ao mesmo tempo, mas isso só Geraldo percebeu, o menino Jesus desceu da árvore, entregando-lhe o presente costumado. Posto que, muito novo, Geraldo rezava todos os dias o terço a Nossa Senhora e preparava-se por meio de grandes penitências para as suas festas. Visitando um dia, em companhia de sua mãe ou de outra parenta, a igreja Mater Domini em Capozelli, onde devia passar os últimos anos de sua vida mortal e onde hoje repousa seu santo corpo, apenas ajoelhar ao pé da imagem milagrosa, ficou arrebatado em êxtase. Distinguia-o também, desde esta primeira época de sua vida, uma terna compaixão para com os pobres. Sua mãe, vendo-o de compleição tão delicada e assim mesmo entregue a tão severa penitência, dizia com dó: Meu filho foi feito só para o céu. Um dia o bondoso menino viu seus pais bastante aflitos. Um cordeirinho confiado à sua guarda fora roubado, e segundo corria o boato, os ladrões tinham-no morto e assado. Geraldo, sabedor do motivo de sua mágoa, disse-lhes no tom mais decisivo: Ficai sossegados, o cordeirinho há de voltar. Depois, pôs-se a orar, e passado algum tempo, o animalzinho volta balindo são e salvo. Com a idade de 10 anos, o santo menino foi admitido à primeira comunhão, que depois desejava receber todos os dias, mas o confessor o restringiu a 2 vezes por semana,
permitindo-lhe pouco depois que o fizesse de 2 em 2 dias. Segundo o testemunho de suas irmãs, preparava-se para o banquete celeste, flagelando-se com muita veemência. Até essa data, a vida de Geraldo deslizara qual regato de água cristalina na sombra das rosas e lírios de amor e de inocência. Mas então tinha chegado para ele a hora misteriosa das provações de Deus, alimentando com o pão dos fortes, porque estava para sustentar os combates do Senhor. No ano mesmo de sua primeira comunhão, perdeu seu pai e a pobre mãe viu-se obrigada a retirar Geraldo da escola, mandando-o aprender o ofício de alfaiate na casa do mestre Panuto. Ali, Geraldo encontrou um contramestre que não suportava a sua devoção e inocência. Caçoava dele, maltratava-o de todos os modos, até dava-lhe às vezes com uma barra de ferro. E Geraldo, lembrando-se da paixão de Jesus Cristo, tudo suportava, repetindo: Meu Deus, faça-se a vossa vontade. Ou então, dirigindo-se a seu algoz: Perdoa-te por amor de Jesus Cristo. Ou ainda: Bate, bate sem susto, tens razão. Aconteceu um dia que Geraldo, por causa dos maus tratamentos recebidos, caiu da mesa e ficou deitado, quase sem vida. Quando, inesperadamente, o patrão Panuto entrou no quarto e, vendo Geraldo em tal estado, indignado, exige explicações. Mas o algoz, contando com a heróica paciência da sua vítima, disse meio confuso: Ele bem o sabe, ele que o explique. Geraldo então respondeu-lhe: Ah, patrão, eu caí da mesa. Falou a verdade, mas não falou mais para salvar o miserável. Um dia Geraldo visitara a capela de Capotignano e voltou à alfaiataria pouco depois da hora marcada. Apesar das suas desculpas, o malvado companheiro começa a maltratá-lo. Geraldo tudo suporta com o sorriso dos mártires nos lábios. Como grita enfurecido o algoz: Tu ainda ris? Tu me dirás o motivo. Eu rio-me, respondeu Geraldo, porque a mão de Deus fere-me, e eis o segredo de seu heroísmo. Sabia que sem a vontade de Deus nenhum cabelo nos cai da cabeça, e que a providência se serve de tudo para bem dos que o amam. Não se sabe quanto tempo levou esta duríssima prova, nem o motivo por que o patrão conservou a seu serviço o malvado contramestre. Mas, por fim, tendo sido testemunha na igreja da oração do êxtase de Geraldo, Panuto compreendeu que tesouro Deus lhe confiara e despediu o contramestre. Tanto era o zelo de Geraldo, que trabalhava às vezes até hora avançada da noite, e depois, para dormir, deitava-se no chão. Eis mais uns trechos desta época de sua vida. Um dia em que Geraldo ia para a casa de Panuto, uns passarinhos que estavam por cima de uma cerca à beira do caminho voaram espavoridos no momento mesmo em que um caçador fazia pontaria para neles atirar. Este, enfurecido, vira-se contra o mocinho e dá-lhe uma bofetada. Geraldo, lembrando-se da lição do Divino Mestre, oferece-lhe logo a outra face, o que ainda aumenta o furor do homem. Por felicidade, passava nessa ocasião o filho de Panuto, que, explicando quem era Geraldo, acalmou-o. Então, este, muito admirado do que ouvira, foi proclamando por toda parte a santidade de Geraldo. Também o próprio Deus às vezes o manifestava. Uma noite, Geraldo devia vigiar a vinha de Panuto, em companhia do filho deste, devendo dormir numa choupana de palha. Geraldo fez uma cruz de juncos, acendeu umas velas e pôs-se a cantar. Quando, de repente, a chama pega na palha e, favorecida pelo vento, ia acabar com a cabana. O filho do patrão grita espantado: Geraldo, o que fizeste? Não é nada, respondeu este, e, fazendo o sinal da cruz, apaga as labaredas que já envolviam as paredes. Um dia o patrão cortou um pedaço de fazenda para fazer uma roupa, quando, porém, o dono quis experimentá-la. Achou-a muito estreita. Geraldo, vendo o embaraço não só do patrão como do dono, disse: Deixe-me experimentar.
e, pegando na roupa à vista de ambos, fê-la ficar sob a medida do seu dono. No dia 25 de junho de 1740, tendo a idade de 14 anos, Geraldo recebeu o sacramento do crisma e desde então distinguiu-se por uma devoção especial ao Divino Espírito Santo, a devoção das almas puras e interiores. Deste dia também data sua profunda inclinação para a solidão e a vida religiosa.